A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Você pode se assentar, querido, e abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Irmãos, eu tenho sentido muito no meu coração de Deus, de preparar a igreja para esse ano de 2021. O ano de 2021, ele é um ano que nós estamos com bastante expectativa sobre qual será a direção que nós vamos tomar. E como a nossa direção vem do Senhor, e o Senhor nos indica que nós devemos estar preparados. Ele diz, o Senhor Jesus, que os sinais estão no tempo. Quem sabe ver os sinais do tempo, então vai entender que os dias estão próximos. E que nós devemos estar, então, vigilantes. Então, eu quero muito que o ano de 2021 seja um ano de restituição na sua vida, um ano de prosperidade. Quero muito do meu coração que seja um ano de você alcançar grandes coisas no Senhor, de novos projetos, de novos planos. Você deve continuar fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, mas eu também quero que você esteja preparado. Quero que você esteja com os seus punhos cerrados. Eu tenho usado esta frase, punhos cerrados, porque nós fomos chamados, irmãos, para sermos o exército do Senhor na terra. E eu não consigo ver exército em condições de descanso eternamente. Se tem exército é porque existe batalha. E se existe batalha, o exército está de prontidão para batalhar. E nós, como soldados de Cristo, precisamos estar aptos para usarmos as armas que o Senhor tem nos dado. E creia nisso, o mundo espiritual, irmãos, ele já tem os seus projetos, já tem os seus planos para investir contra os filhos de Deus. Nós não seremos tocados. Nós não seremos tocados. Porque o Senhor também é o nosso sentinela, e Ele diz que o maligno não vai nos... Ele pode até nos cercar, mas não vai nos tocar. E há de chegar a hora que Ele vai nos chamar para subir, irmãos, e ainda subindo, mesmo assim, o maligno não vai nos tocar. Mas, olhando para essa palavra que quero compartilhar com você nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para, olha o que eu vou falar, códigos do reino. É o nome que eu quero dar. Eu não tenho muito hábito de dar nome às minhas mensagens, mas nessa noite eu quero compartilhar com você um código do reino, para que você saiba que se você está aqui é porque você entendeu o código, um dos códigos do reino. Capítulo 8, versículo de número 4 em diante. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de 4 em diante. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você tem a sua Bíblia, risca esta frase e escreve assim, código do reino. Qual que é o código? Ouvidos para ouvir. Posso continuar a leitura? E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Percebe o código aqui? Não são todos que vão ver, não são todos que vão ouvir, ainda que ele fale no meio de todos.
Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, e estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Pai, nós oramos a Deus neste momento, depois de fazermos a leitura da Tua Palavra, para que Tu possas abrir o nosso entendimento e nos explicar as Escrituras. Que o Senhor fale, ó Deus, por meio da minha vida, e que o Teu Espírito revele por meio da unção de conhecimento, esta unção, ó Deus, que nos faz entender esta palavra do reino de Deus. Palavra essa que nem todos compreenderam, ó Deus, e muitos ainda não vão compreender, mas que eu creio que os que aqui estão, tanto nos ouvindo aqui dentro, como aí pela internet, certamente, ó Deus, entenderam o código e foram alcançados pela palavra do reino dos céus. Nós te damos graças e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia toda ela é codificada. Quando você consegue entender algumas escrituras, algumas palavras, algumas letras, elas vão fazendo sentido e vão abrindo outras chaves, nas quais nós vamos tendo entendimento para poder andar e gerar em nós crescimento. Quando eu falo para você que Jesus é um caminho na nossa mente, eu quero dizer que Jesus, à medida em que nós vamos pensando, Ele vai transformando a maneira de nós pensarmos, nos conectando com a palavra de Deus. Assim, eu consigo perceber o que é que Jesus está pedindo de mim e qual é o resultado em eu praticar o que Ele está pedindo, eu vou alcançar. E a vontade do Senhor Jesus é que eu alcance os melhores resultados, uma boa produção, que eu gere muitos frutos, e assim eu possa glorificar a Deus, que é o propósito no qual eu e você nascemos. Amém? E quando eu estava lendo esta palavra, eu estava observando, eu ali muito mais no capítulo 13 de Mateus. Se você depois tiver a oportunidade, o capítulo 13 de Mateus vai falar de várias parábolas no mesmo capítulo, aonde elas estão linkadas, todas elas estão falando sobre a semente do reino dos céus, a comparação como o joio e o trigo, a comparação como o grão de mostarda, a comparação como um bem muito precioso, tudo está falando a respeito de um mistério, de uma palavra do reino dos céus. E o que eu quero compartilhar com você nesta noite é dois aspectos dessa palavra que me fez dar o nome desse sermão de Código do Reino.
O primeiro, querido, é que nós estamos vendo Jesus falando para uma multidão. Jesus, ele está ali num lugar e junto a ele se reuniu uma grande multidão, grande quantidade de pessoas para ouvir os seus ensinamentos. Eles estavam atraídos em primeiro lugar pela fama de Jesus. Eles estavam atraídos porque eles queriam conhecer quem é este que anda fazendo milagres, que anda fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Eles têm tido as notícias de que muitos enfermos, que ora condenados como leprosos, estão sendo curados. Aqueles que eram coxos, cegos, estão voltando à sua vida depois da cura que Jesus havia manifestado, quem sabe já na casa de Pedro, quando ali estava, e que muitos enfermos foram levados ali para por Jesus serem curados. Jesus, ele estava atraindo para si os olhares de todas as pessoas de Jerusalém e aos seus redores. Então não foi difícil o lugar em que Jesus estava, e ele gostava de estar no meio do povo, atrair uma grande quantidade de pessoas. E Jesus vai falar, todas as mensagens de Jesus vai ser por meio de parábolas. E por que parábolas? Porque estas parábolas vão fazer com que os que são chamados, eleitos, escolhidos, sejam conectados com ela. Você quer ver uma coisa, irmãos? Nós temos aqui alguns adolescentes, e nós temos aqui pessoas de mais idade, e eu talvez vá falar uma coisa aqui, que eu nem sei se é a mesma palavra usada, mas eu vou fazer uma tentativa de ver se a mensagem chega igual a todos os que estão aqui. Se eu falar para os jovens, adolescentes que estão aqui, sobre sobre esta palavra crush, o que vocês entendem? Dá para falar aí? Dá para falar? Dá, Manu, para falar para mim o que é crush? Não, alguém que você gosta. Mas então, para nós que somos velhos, crush é um refrigerante, não é? Você entendeu o código? Entendeu? Deu pra... Eu estou falando a mesma coisa, só que deixa eu perguntar aqui como é que chama seu primo aí, Manu? O Lucas. Você já tomou uma crush? Nunca. Sabe o que é uma crush? Aí, tá vendo? Não vai entender o código. Entendeu o que eu estou falando? Eu estou dentro de um ambiente e eu estou soltando uma palavra, só que ela não faz sentido para todos que estão no ambiente, porque alguns estão tendo um entendimento e outros estão conectando de uma outra forma. Quando Jesus está ensinando a palavra, quando Jesus está falando que esta é a palavra do reino, e ela é cercada de mistérios, ela é cercada de revelações, então aquilo que Jesus está pronunciando não está fazendo sentido para todos que ali estão, ainda que eles estejam gostando do que estão ouvindo, ainda que eles estejam se simpatizando com quem está falando, ainda que eles estejam admirados por aquilo que a pessoa que está falando está fazendo, mas eles não estão tendo uma conexão com aquilo que está sendo dito. E às vezes, meus irmãos, nós estamos ouvindo a mesma palavra num ambiente e tem muitos que estão desatentos, tem muitos que estão desapercebidos, enquanto tem outros que estão dando glória a Deus, que estão louvando ao Senhor. Isso acontece com muita naturalidade, é mais comum do que o que nós estamos vendo aqui na Bíblia. Mas os discípulos saíram daquele ambiente intrigados, e essa é a diferença daqueles que são chamados por Deus. Eles querem conhecer, eles são motivados, eles são desafiados a conhecer o que é que o Cristo está falando. Porque não adianta eu sair daqui nessa noite, irmãos, com uma expectativa de uma palavra, mas na qual ela não fez sentido para mim. Eu sempre tenho dito nos tempos para cá, a palavra do Senhor, ela precisa transformar uma área da minha vida todas as vezes que eu a ouço, porque ela é poderosa para transformar a mim e a você num outro ser. E ela faz isso na medida em que eu vou entendendo, compreendendo o que ela está sendo explicada. Só que tem pessoas que não querem ter o trabalho.
Elas não querem ter, elas viveram esse ambiente do culto. Elas, quem sabe, chegaram num êxtase por causa do louvor e dos seus problemas, e a música do louvor falou exatamente dos seus problemas e como foi a solução dos problemas, e ela se sentiu tocada. Mas quer saber de uma coisa? Não vai gerar transformação de vida, porque quando sai ali fora, não tem fé suficiente, não tem azeite suficiente, não tem palavra suficiente para vencer o maligno. Então vir à igreja, irmãos, não é apenas uma social, um passeio que você vai dar, mas tem que ter o propósito de você cultuar ao Senhor, mas também permitir que Ele possa transformar as áreas da sua vida. E aqui nós vamos ver os discípulos perguntando para Jesus: Jesus, por que tu falas por parábolas? Por que tu ensinas desse jeito e não fala claramente? E Jesus vai dizer: porque não é para todo mundo. Choque você, meu irmão. E eu, se fosse você, dava glória a Deus, porque você fez parte daqueles que ouviram a palavra, e você está aqui interessado em conhecer mais sobre o Senhor Jesus. Só que tem os que não estão, tem os que nunca vão estar, tem até aqueles que vão odiar, quando só de ouvir já não querem. E Jesus também falou: e eu também não tenho vontade de salvá-los. E aí Jesus vai falar, olha o destaque que Jesus vai dar, meu querido, e eu quero que você se sinta importante por isso nessa noite. Um eleito, escolhido, chamado desde a eternidade inicial para ser um filho, discípulo de Jesus. Ele vai dizer assim no versículo de número 9 do capítulo 8. Eu vou ler o 9, mas está no 10. Pode deixar o 9, Marcelo. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais. O que Jesus está dizendo? Está dizendo: a vocês, meus discípulos. Para você que é meu discípulo, é dado conhecer os mistérios. Irmão, não é só uma informação, é uma informação com compreensão e poder de resolução, que dissolve mistérios que estão, quem sabe, travando a sua vida, que estão obstruindo os teus caminhos, e que no mundo espiritual o Senhor quer que você tenha êxito e saiba o que é que está acontecendo, porque Ele está te preparando para isso. E Ele vai dizer assim, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então o código que Deus está nos dando nessa noite, é que Ele está nos dando ouvidos espirituais, olhos espirituais, para que nós possamos compreender o mistério do reino de Deus, da palavra do reino de Deus. Então você está entendendo até aqui? Então eu louvo a Deus pela sua vida, que você tem ouvidos espirituais para compreender, que você tem olhos espirituais para compreender. Porque tem muita gente que sai da igreja e fala assim: pastor, eu não entendi nada. Irmãos, aqui dentro está um borbulhão, talvez eu não tenha passado a informação do jeito que ela chegou ao meu coração. A pessoa vai embora e diz: não entendi nada, mas também não tem o esforço de chamar-me num canto e falar: pastor, o senhor pode me explicar, que eu gostaria muito de entender, porque eu preciso sair daqui nessa noite compreendendo o que o senhor está me falando, porque no meu coração o Espírito Santo está dizendo que esta palavra que está na Escritura é necessária na minha vida, para que eu possa combater o bom combate, para que eu possa triunfar na necessidade que eu estou atravessando, para que eu possa resistir contra os levantes que estão acontecendo. Então eu não posso voltar para minha casa mais vazio do que eu cheguei, não é possível isso. Porque, irmãos, entre eu e você, creia nisso, existe alguém, um espírito que está interessado em não deixar a palavra alcançar o teu coração. Jesus disse isso aqui, a palavra é pregada, mas vem o maligno e rouba a palavra.
Então você não pode aceitar isso como alguém qualquer, como uma pessoa desinteressada. Não, você é discípulo de Cristo e você está sendo chamado para ser preparado por Ele. E Ele quer te trazer palavra de revelação para que você possa entender e vencer as vitórias que você precisa ter. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Então, essa é um código que Deus está nos revelando na sua palavra, que Jesus está mostrando para os seus discípulos, que é necessário ter, para que quando Ele falar, ainda que seja no meio de uma multidão, e só você seja o escolhido no meio dessa multidão, quando Ele falar, você vai ser atraído a Ele. Você vai ser conduzido a Ele, você vai ser levado a Ele, as portas vão abrir, só você vai passar, porque por causa de você, Ele enviou o seu Filho, ainda que fosse só por um, Ele teria feito isso, para que você pudesse, irmã, passar a eternidade com Ele. Então, queridos, este é algo que o Senhor está nos mostrando da diferença daqueles que são discípulos, daqueles que são do reino, que precisam compreender essa pregação do reino. Não é uma palavra de salvação apenas, é uma palavra que é reveladora e que vem nos trazer os ensinos dos mistérios do reino. E creia nisso, irmãos, reino tem mistério. Eu não vou fazê-lo. Mas aqui no capítulo 8 de Lucas, nós somos o solo em que recebe essa palavra, que recebe a semente. Mas no capítulo 13 de Mateus, quando faz a comparação entre o joio e o trigo, nós somos a semente. A semente são os filhos, e o diabo semeia o joio, que são os filhos do mundo. Mas eu só quero que você entenda que existem mistérios. No reino existem mistérios. E você vai compreender à medida em que você for sendo envolvido por esta palavra. A segunda situação que eu quero ver aqui com vocês, querido, é a respeito desta semente, que é a palavra de Deus. Na verdade, ela é a palavra do reino. Essa é a palavra que o Senhor está liberando para os discípulos. E Ele está dizendo que essa é uma semente, e que essa semente é a palavra de Deus, e é uma palavra de Deus que é código no reino. Ela vai fazer sentido para os filhos do reino. Ela tem, irmãos, pensa assim comigo, você tem que entender que reinos são regiões. Se você entender assim, as leis dos Estados Unidos valem aqui no Brasil? Vale ou não? As leis da Bolívia valem aqui no Brasil? Quais são as leis que valem aqui para o Brasil? As leis brasileiras, ok? Tá certo? Assim tem a palavra do reino, aquilo que vai fazer sentido para aqueles que são filhos do reino, que vai produzir o efeito para aqueles que são do reino dos céus, para aqueles que são chamados de discípulos de Cristo. Então, preste atenção no que Deus está te falando, porque não é uma coisa qualquer que Deus está falando, que Jesus está falando aqui. É algo muito importante e sério para nós aprendermos nessa noite e sabermos que Cristo está nos revelando aqui é muito maior e poderoso do que o que nós estamos vivendo. Quando você tiver a oportunidade, se você já teve a oportunidade de prestar atenção quando fez, de viajar por meses assim acho que é março a maio, e de setembro a outubro, quando se fazem os plantios do milho e da soja, e você viaja nas rodovias, e você vai passando assim na beira das plantações, e está vendo os plantios que foram feitos na beira da estrada, e você vai identificar, você vai ver algumas placas de sementes ou de empresas nas quais cederam as sementes para aquela extensão de terra plantar.
Então, você vai daqui, por exemplo, não precisa ir longe, você vai daqui a Paiquerê, por exemplo. Aí você vai passar por estradas que cortam zonas rurais. Então, se você for agora, por exemplo, se você saísse daqui e fosse para o Paiquerê, você ia ver nas fazendas, nos sítios, nos terrenos ali que são plantados, que tem um plantio, algumas placas de empresas, de laboratórios de sementes. E elas estão ali para identificar que aquele lugar tem sementes desta empresa, desse laboratório. Você já viu isso? Sim? Já vi todos vindo? Olha que beleza. Então você nem precisa sair daqui para ir para Paiquerê, que você já sabe. Ok. Esses laboratórios, para fornecer essa semente, eles têm um campo de pesquisa. E nesse campo de pesquisa, eu fui dar uma olhadinha num trabalho de uma pessoa que fez a sua tese, de um estudante, e eu vi 18 etapas. Tinha mais ou menos umas 180 páginas. Eram processos que eram feitos para se produzir uma semente com qualidade. O lugar que é levado, o laboratório onde é colocado, onde essas sementes são feitas as experiências, chama-se de sementeira. Sementeira. A sementeira é o lugar projetado, planejado para que a planta cresça, desenvolva e vá dando sementes melhoradas. E essas sementes, elas vão sendo trabalhadas com temperatura necessária, com a umidade necessária, com vento, com a luz do sol. Ela não pode ser manuseada com a mão, porque se manusear com a mão, você pode transmitir impurezas, comprometer a qualidade da semente. Então ela vai sendo estudada, preparada por etapas. Para quê? Para que quando ela for lançada no solo, ela tenha um resultado melhor do que aquelas sementes que não passaram por esse processo. Eu ouvi de algumas pessoas que eles chegam a colher até 30% a mais com essas sementes, que são resistentes a pestes, a geadas, a frio, a vento, a tempestade, porque elas foram preparadas para resistir a estas coisas. Então, quando esta semente é lançada num solo adequado, preparado, no qual lá no laboratório eles têm como é o processo do solo, e essa semente encontra a terra, o mesmo solo que lá foi produzida para fazer, ela vai então dar um bom resultado. Eu posso dizer para você que ela vai dar a 30-1. Ou seja, enquanto todos colherem uma porcentagem, ela vai render 30% a mais. Isso, irmãos, é a ciência, a genética, a biologia. São pesquisas sendo feitas para que a semente possa alcançar o potencial da sua necessidade, da sua origem. Ok? Agora, pensa assim comigo. O Senhor Jesus está dizendo que essa semente, que é a palavra de Deus, pode produzir 100-1. O que eu quero dizer para você é assim, que se laboratório, ele preparou, ele cuidou, ele estudou, ele teve todo um processo de etapas e cuidadosamente sendo feitas para alcançar uma melhora de 30% na produção. Eu quero dizer que no laboratório de Deus, a semente, que é a palavra, ela é muito maior, muito melhor do que essas sementes produzidas por laboratórios, a fim de fazer com que você, não a terra, você produza 100 vezes mais. 100 vezes mais. Irmãos, é por isso que você tem que olhar para a palavra de Deus e entender quais são os mistérios do reino.
Porque quando a palavra de Deus está dizendo assim, meu irmão, que as fortalezas, elas estão aí dentro da sua mente, mas a palavra do Senhor, ela é poderosa para destruir a fortaleza, creia nisso, porque ela é 100 vezes mais poderosa para fazer isso que nós estamos aplicando ela. Quando ela diz que a palavra do Senhor, ela é apta para discernir os pensamentos, que ela é apta para discernir a junta e medula, alma e espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos da mente humana, creia nisso. Ela tem o poder de desfazer a mentira contada do diabo e transformar isso numa vitória inexplicável na sua vida. Quando você lê a palavra, meu irmão, e ela faz sentido ao teu coração, e você a compreende, então ela começa a produzir frutos na sua vida, onde a colheita será inexplicável. Irmãos, esse ano tinha tudo, esse ano de 2020, tinha tudo para ser um desastre para muitas pessoas. E nós oramos ao Senhor e buscamos a Deus e falamos: o que será de nós? E Deus nos surpreendeu, sendo um ano para muitas pessoas que nunca tiveram antes. Produziram muito mais, colheram muito mais. Tem muita gente que foi necessário. Você já ouviu aquela história de que um fazendeiro, um sitiante, ou um chacreiro, não lembro, perdeu tudo e só ficou uma vaquinha. E aí foi um missionário orar e o Senhor falou assim: empurra essa vaca na ladeira aí. Não, porque ele só tem a vaquinha, se empurrar ele vai perder toda a sua fonte de renda. Aí Deus falou assim: empurra essa vaca, por favor. E empurrou a vaca na ribanceira, a vaca morreu. Um ano depois o missionário volta lá e encontra o chacreiro melhor do que ele estava. Por quê? Porque ele começou a fazer aquilo que ele não estava fazendo, porque ele estava se garantindo naquilo que ele tinha apenas. O Senhor, irmãos, na sua palavra está acabando de falar para nós que nós vamos, irmãos, experimentar as coisas maiores e melhores. Ele está dizendo que nós fomos chamados para vencer. Ele está dizendo que nós fomos chamados para abrir portas que não estão abertas, para fechar aquelas que estão, para entrar por cabeça e não por causa. Ele está nos chamando para revelar os mistérios. Ninguém entende isso. Ninguém vai entender por que você, irmãos, prospera em tempos de dificuldade, por que você avança em tempos que todo mundo está recuando, por que todo mundo está falando de crise e você está falando de aumentar os seus negócios. Ninguém entende, porque esses são os mistérios para aqueles que são do reino de Deus. Só que você precisa compreender o poder disso. Sabe por que você precisa compreender? Porque senão essa semente, que ela é poderosa, mais do que essas sementes produzidas por laboratório, ela simplesmente vai ser uma semente, nunca vai chegar a dar fruto. Por quê? Porque você não mudou a atitude. A diferença aqui, irmãos, não é só semente, é o solo em que ela está caindo, onde ela está sendo plantada. E nós estamos falando a mesma palavra aqui para todos que aqui estão. O que é que vocês vão fazer com isso? É a diferença. É o que faz a diferença. Jesus disse aqui, ó: mas os que creram e foram retos frutificaram. Por quê? Você sabe qual que é o outro código aqui? Vamos ver mais um código do reino? Olha ali no versículo de número 15 e vê se põe o versículo 15 aqui, 8:15, Marcelo. Eu vou dar 20 segundos para você ler e descobrir qual que é o código dessa frase do reino. Alô? Quem descobriu o código? Porque você está recebendo a palavra, mas muitos não perseveram. O reino dos céus, como ele é tomado? E esforço quer dizer o quê? Que os que perseveram herdam o reino. Irmãos, sabe o que acontece? Tem muitos irmãos que vêm aqui, queridos, nós acabamos de pregar uma palavra libertadora, uma palavra que pode trazer vida, que pode trazer renovo, que pode trazer uma quantidade de coisas que a pessoa está precisando. Acaba o culto, vem aqui: pastor, você pode orar por mim? Posso? Qual que é a necessidade? É as mesmas que Deus acabou de falar que Ele pode resolver. O que é isso? As pessoas estão acostumadas a alguém pagar o preço por elas.
Elas não querem esforço, elas não querem compromisso, elas querem as bênçãos, mas não querem o preço. Foi fácil para você sair da sua casa e chegar aqui hoje? A cama não estava melhor? O dia não estava mais gostoso você ficar na sua casa? Irmão, tem muita coisa melhor para fazer do que vir na igreja. Não é fácil não dizer não para os parentes, dizer não para as pessoas, mas sabe o que vocês fizeram? Vocês se levantaram, se posicionaram e aqui vocês estão. Então, os que perseveram, esses alcançam, esses vão frutificar, é código do reino. Então Deus está dando ouvidos para ouvir, está dando olhos para ver, e está falando, agora você precisa fazer uma coisa para conectar essas duas coisas que eu estou te dando, para que isso faça sentido, para que a porta possa abrir na sua vida. Persevere, que se você perseverar, você vai então frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Eu quero terminar, concluir, olhando para esse texto e profetizando algo na sua vida para esse ano de 2021. Porque, irmãos, só de eu ler a palavra para você já é uma profecia que você deveria receber como verdade na sua vida. Não precisaria de mais pastor nenhum profetizar isso na sua. Se você tomar a palavra do Senhor como a verdade, não precisa de mais ninguém profetizar vitória na sua vida. Você já vai ser vitorioso. Mas eu quero que você fique em pé agora em nome de Jesus. E eu quero que você pense numa coisa assim comigo, ó. Esses mistérios, esta palavra do reino que é necessária revelação, e que pode acrescentar na minha vida as coisas que estão me faltando, e que podem afastar de mim as coisas que estão me atrapalhando, impurezas, imundícias, entulhos. E esta palavra foi gerada por Deus e foi nos entregue. E ao ler a Bíblia, eu entendo em todas as Escrituras que a palavra tem poder de vida e morte, de bênção e de maldição. Então eu quero em nome de Jesus declarar uma palavra na sua vida. É que Deus vai te dar ouvidos destampados, olhos abertos, vai dar visões espirituais, discernimentos de espírito, vai te trazer o profundo e o escondido, para que você possa ser um sinal dele na terra, e venha a frutificar este ano a 30 vezes mais, 60 vezes mais, ou a 100 vezes mais do que você já frutificou até agora. Em nome de Jesus, eu não estou falando uma palavra minha, tudo que eu estou falando é Bíblia. Eu estou apenas anunciando ela com poder e autoridade sobre a sua vida. Esta palavra tem o poder de restaurar a sua vida, de curar a sua enfermidade, de renovar as suas forças, de fazer o mar se abrir diante de você e você atravessar a pé enxuto e chegar do outro lado para receber as bênçãos que Deus tem para você. Essa palavra tem poder de restaurar o teu relacionamento, tem poder de trazer os teus filhos de volta, tem poder de trazer fartura à sua casa, prosperidade para o seu lar. Ela tem o poder de edificar empresas grandes, extraordinariamente grandes, que ainda você nem pensou em ter. Esta palavra, ela tem poder de, quando você abrir a sua boca, salvar o perdido, levantar o que está caído, trazer a vista aos cegos. Essa palavra, ela tem poder e autoridade para que você possa anunciar e fazer com que o perdido encontre o caminho. E eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus.
Eu vou pedir, se você recebeu essa palavra, para você levantar a sua mão direita. Se você o quer, antes de fazer, você pode deixar a sua mão levantada, mas você vai fazer se você se achar no compromisso de fazer. E ao levantar a sua mão direita, vai dizer assim, ó: eu vou perseverar em alcançar esses frutos. Se você concorda com isso, então com a sua mão direita levantada, é como se fosse um juramento, um voto que você faz ao Senhor, porque Deus já liberou a palavra. Ele quer saber se eu e você vamos fazer a nossa parte. Eu vou perseverar para alcançar os frutos que essa palavra diz que eu vou ter. Amém, queridos? Amém? Saímos daqui com um compromisso esse ano. Eu vou te ver no final desse ano contando as muitas bênçãos do Senhor. Eu creio nisso em nome de Jesus. Vamos terminar adorando a Deus. Vamos terminar louvando ao Senhor em nome de Jesus. Que você possa ter uma semana abençoada, e vai ter.